Então, oficialmente em aula, novamente boa noite para todo mundo. Eu comecei a fazer alguns exercícios com vocês, né? Vocês fizeram atividade, eu não corrigi a atividade ainda, em decorrência desses eventos. Também tem um seminário amanhã na aula de doutorado que eu estou fazendo. Então, eu não consegui corrigir ainda, mas fica aqui uma promessa que eu vou corrigir esse final de semana. Mas eu não sei, eu queria que vocês me dissessem aí como foi a experiência de vocês desse trabalho, se foi tranquilo, se foi um pouco mais pesado. A questão subjetiva, por óbvio, era uma questão que vocês tinham que trabalhar ali algumas leituras, mas eu não sei, assim, o que vocês acharam do trabalho, Brenda, Bruna, Lucas, Paulo e Vinícius. Foi tranquilo? Ou só dá para saber depois da correção? Eu achei meio confuso uma questão, professor. Qual questão que foi? Salvo engano, acho que foi a 2 que tinha que numerar a ordem das respostas. Deixa eu abrir aqui rapidinho. É a 2. A 2. Deixa eu pegar aqui. Questão 2. Relacione a coluna 1 e a coluna 2 e em seguida indique a alternativa contendo a sequência correta. A coluna 1 trazer os principais princípios do nosso direito contratual, autonomia privada, função social dos contratos, força obrigatória do contrato, pacta sunt servanda e boa-fé objetiva. E a coluna 2 traziam ali os conceitos, né, das possibilidades dos princípios do direito contratual. Então, qual que é a questão aqui? A questão é preencher a coluna 1 com a coluna 2 e depois indicar para nós o gabarito. Então, a coluna 2, a primeira que falava para nós era o seguinte, deixa eu até anotar aqui, que eu estou sem gabaritos. Importa na interpretação dos contratos de acordo com a concepção do meio social onde estão inseridos, garantindo que a igualdade seja respeitada, mantendo a justiça contratual e equilibrando a relação onde houver a preponderância da situação de um dos contratantes sobre a do outro. Isso é a função social dos contratos, tá? Por quê? Porque ela vai trabalhar na forma interpretativa dos contratos, dentro do meio social, onde estão inseridos tais modalidades contratuais, garantindo que essa igualdade entre as partes seja respeitada e mantendo a justiça contratual e equilibrando a relação onde houver a preponderância da situação de um dos contratantes sobre a do outro. Então, nós estamos diante da nossa função social dos contratos. Então, teríamos que preencher ali 2. É um regramento básico de ordem particular, mais influenciados por normas de ordem pública, pelo qual, na formação do contrato, além das vontades das partes, entram em cena outros fatores psicológicos, políticos, econômicos e sociais. Trata-se do direito indeclinável da parte de autorregulamentar os seus interesses. Autorregulamentar os seus interesses diante de outros fatores psicológicos. Mas aqui está a chave. Trata-se do direito indeclinável da parte de autorregulamentar os seus interesses. Autorregulamentar os seus interesses, nós estamos aqui diante da autonomia privada, tá? Então, a segunda opção é a 1. É preceito ético segundo o qual o devedor e o credor devem comportar-se segundo a regra da correteza, entendida como comportamento leal. Comportamento leal, nós estamos diante da nossa boa-fé objetiva, que obviamente é um conjunto gigantesco de difícil conceituação, mas essa regra de correteza é um preceito ético e a boa-fé objetiva dentro da eticidade, que é um dos núcleos fundadores do nosso direito civil, nós temos aqui a função da boa-fé, então a terceira possibilidade é preenchido com a 4. Decorrente do princípio da autonomia privada, tal princípio prevê que tem força de lei o estipulado entre as partes, né, na avença, constrangendo os contratantes ao cumprimento do conteúdo completo do negócio jurídico. Aqui nós estamos diante da máxima latina, né, máxima romana, pacta sunt servanda, ou seja, o contrato faz lei entre as partes, ou seja, o que foi estipulado
dentro de tal contrato, fará lei entre as partes e vai constranger os contratantes dentro do cumprimento desse conteúdo exposto dentro desse contrato. E aqui nós estamos diante da força obrigatória dos contratos, a pacta sunt servanda. 3. Então, o que nós pegamos lá? Coluna, primeiro espaço 2, segundo espaço 1, terceiro espaço 4 e quarto espaço 3. Então, é a alternativa D, né? 2, 1, 4 e 3, alternativa D, de dado, a resposta 2, tá? 2, 3, 4 e 1. A dúvida era entre a letra B e a D. Aí, por decisão unânime, ficou a D. Mas é a D mesmo. Letra D e a letra... Qual que é a diferença aqui? É a diferença do 2 e do 4, né? Então... Não, porque ó, entenda que a diferença grande, gritante do segundo espaço e o porquê que, na verdade, acaba sendo autonomia privada, por quê? Porque nós estamos tratando de um conceito de ordem particular. A força obrigatória dos contratos não é somente de ordem particular. Não é somente de ordem particular. Nós temos ali uma relação combinada de vontades dentro de um princípio também, né? Dentro dos inúmeros princípios do direito contratual, que é o princípio da alteridade, né? Então, aqui nós estamos diante de um regramento de ordem particular, mas que são sim influenciados por normas de ordem públicas, né? Que vão dizer para nós que dentro da formação do contrato, além das vontades das partes, entram em cena outros fatores, e aqui nós temos uma palavra que mata a questão, que é esse autorregulamentar, a parte desse direito dessa parte, esse direito subjetivo da parte de autorregulamentar os seus interesses, motivo pelo qual seria a autonomia da vontade, não a força obrigatória dos contratos, tá? A força obrigatória dos contratos, ela é decorrente da autonomia privada, entendam isso. Entendo que, vamos assim, uma coisa bem chula, só que a autonomia privada seria um gênero em que a força obrigatória dos contratos talvez seria uma espécie. Eu acho muito chula, mas talvez responderia o porquê da dúvida dos senhores e das senhoras, né? Mas, de fato, vocês acabam acertando aqui, porque essa questão do princípio que é decorrente da autonomia privada é o princípio da força obrigatória dos contratos, porque se não existirem as vontades, ou seja, se não existir autonomia privada, você não pode reivindicar uma força obrigatória dos contratos, né? Você precisa construir esse contrato em conjunto e esse contrato fará a lei ali entre as partes dentro da avença e vai acabar restringindo ali esses contratantes ao cumprimento desse contrato, desse negócio jurídico, tá? Então, eu entendo a confusão, mas acho que fica clara essa questão de tentativa de separação de gênero e espécie. Eu acho que assim a gente consegue eliminar aí as dúvidas, mas é compreensível, porque se nós temos ali, dentro do começo da alternativa, que é decorrente do princípio da autonomia privada, provavelmente vocês já se guiaram para esse sentido, mas não existe a confusão, mas de fato vocês acabam acertando quando colocaram aqui, eu abri aqui um trabalho que estava alternativa D, então ficou a alternativa D, beleza? Acho que agora deu para responder. Mais alguma, Paula? Foi mais essa mesmo? Não, foi mais essa mesmo, professor. E a última aqui, né? Precisou exigir um pouquinho mais, né? A última acaba exigindo um pouquinho mais, mas assim, foi o que eu falei. Eu dei uma olhada, eu vi que vocês, enfim, escreveram dentro de uma... Eu não queria um texto grande, né? Eu queria uma opinião de vocês mesmo, dentro do embasamento teórico, claro, eu não quero opinião de boteco, né? A gente está dentro da academia, a gente precisa ter esse esforço hermenêutico, mas pelo que eu vi, assim, foram respostas que muito boas. Na hora que eu corrigir, vocês vão verificar que eu faço anotações, dou algumas opiniões também. Como é algo que acaba tendo um posicionamento de um lado ou de outro, e esse que era o meu objetivo colocando essa questão, por óbvio eu vou trazer talvez uma outra posição, mesmo não concordando com ela, né? Então, dentro desse debate, a gente acaba construindo algumas coisas, tranquilo? Beleza. Bem, então, sem mais delongas de fato agora,
eu compartilhar aqui o PowerPoint para a gente acabar finalizando aquelas questões, né? Então, antes disso não. Acho que foi essa questão que eu parei, eu não lembro muito bem, não. Mas, olha essa questão aqui, ó. Câmara de Mogi das Cruzes, procurador jurídico, um concurso maravilhoso também. Ó, Marcos, residente domiciliado em Goiânia, assinou um contrato de compra e venda de bois, no qual se comprometia a pagar para Pedro, residente domiciliado em Cuiabá, o valor de R$ 300 mensais durante 24 meses. Conforme previsão no Código Civil, o pagamento seria efetuado no domicílio do devedor, ou seja, em Goiânia. Ocorre que Marcos decidiu pagar o valor em Ocorre que Marcos constantemente viajava para Cuiabá e passou a efetuar o pagamento nessa cidade. Porém, após o pagamento da 20ª parcela, Marcos decidiu pagar o valor em Goiânia, o que não foi aceito por Pedro. Diante do narrado aqui, é possível afirmar que... Deixa eu fazer um negocinho aqui. Ó. A. Marcos está correto em razão do instituto conhecido como Dutch to Mitigate the Law. Isso daqui acho que foi um momento de euforia do examinador, né, da banca, em que quis fazer uma piada aqui com os examinandos, que colocou Dutch to Mitigate the Law, e não the loss. A gente não está falando para diminuir aqui os prejuízos do direito, mas sim para diminuir os seus prejuízos, né? Dutch to Mitigate the loss, e não Dutch to Mitigate the law. Então, aqui, por óbvio, a gente tem um erro assim, de nomenclatura do Instituto, por óbvio, então, a já está incorreta, e quem marcou essa daí... O bom de prova objetiva é isso, né? Porque se você está numa prova subjetiva e se você responde essa questão dando Dutch to Mitigate the law, né, e não the laws, você provavelmente seria excluído ali de forma direta desse concurso público. Mas, como nós estamos em prova objetiva, você não é obrigado a saber sobre todos os conceitos parcelares da boa-fé objetiva, né? Nós podemos chutar uma questão e se alguém chutou A, vai acabar errando uma questão só e não vai ter um prejuízo muito grande. Só que a A está muito errada, porque só se você lesse esse conceito, você saberia que já está incorreto. Alternativa B. Marcos está correto, pois o devedor, por ser a parte mais fraca na relação jurídica, tem o direito de escolher onde irá realizar o pagamento. Isso também não é correto, tá? Por quê? Porque é convenção entre as partes. Se existe uma convenção entre as partes poderão convencionar ali qual que é o melhor local para o pagamento. E foi convencionado dentro dessa questão em que o pagamento seria efetuado no domicílio do devedor, ou seja, dentro da cidade de Goiânia, tá? Então, a alternativa B não está correta, por quê? Porque o devedor, independentemente dele ser a parte mais forte, da parte mais fraca dessa relação jurídica, que é uma relação jurídica civil e não uma relação jurídica de consumo, deixa eu abrir aqui também, porque às vezes entra alguém aqui para pedir, para entrar nessa. Mas bem, mas nós estamos diante de uma relação civil e não de uma relação de consumo. Então, por óbvio, nós não temos a alternativa B, a nossa resposta correta. Alternativa C. Marcos está correto em razão do instituto conhecido como venire contra factum próprio. Bem, aqui não pode-se falar em venire contra factum próprio dentro de todas as construções que nós já fizemos aqui dentro da nossa disciplina, em especial também da nossa aula passada, em que eu trabalhei muito o conceito de venire contra factum próprio, a suprécio, a surécio, enfim, a tucoque, sepsio doli, e todos esses conceitos parcelares da nossa boa-fé objetiva, nós frisamos e frisamos muito, tá? Então, o venire contra factum próprio, vale destacar aqui para vocês, ele possui uma relação direta de uma proteção contra uma parte, contra aquela outra parte que pretende exercer uma posição jurídica em contradição com o comportamento que foi assumido anteriormente, tá? Então, nós não estamos diante de um venire contra factum próprio, porque aqui nós estamos diante de um surgimento de um direito, um nascimento de uma posição jurídica
privilegiada em relação a uma prática rotineira existente entre as partes. Ou seja, existe uma previsão contratual de que o pagamento se daria na cidade A, mas sempre foi feito esse pagamento na cidade B, por 20 parcelas, né? Eu acho que diz no exercício de 20 parcelas. Então, dentro de 20 parcelas, nunca foi reclamado, nunca ninguém falou nada. E dentro do que a gente se refere como suprécio, nós temos um direito que não exercido durante determinado lapso temporal, em que você não poderá mais utilizar desse direito, porque se você utilizá-lo, você estará contrariando a boa-fé. Então, nós temos aqui a figura melhor dizendo, da suprécio, tá? O que nós temos dentro dessa questão? Novamente, durante 24 meses, Marcos, que era o devedor dentro dessa relação, ele pagou essa dívida dentro da cidade de Cuiabá, apesar da cidade de Goiânia ser a cidade prevista dentro do contrato, que seria o local do pagamento, tá? Então, Marcos vai decidir, depois de 24 meses, exercendo esse direito convencionado entre as partes de forma ao longo do tempo, de que esse pagamento seria em Cuiabá, e Marcos vem e decide pagar em Goiânia. E Pedro não aceita. E Pedro, ele está correto em não aceitar esse valor, essa forma de pagamento, por quê? Porque nós estamos aqui diante do nosso Instituto da Suprécio, ou seja, Marcos, ele nunca realizou o pagamento lá na cidade que era devida. E Pedro também nunca reclamou disso. Então, se Marcos fosse pagar lá em Cuiabá e depois de 24 meses o Pedro falar, não quero mais receber, nós estaríamos diante da nossa outra face, da nossa Surécio, né? Mas como aqui nós estamos diante da nossa Suprécio, a alternativa letra D se apresenta como correta para nós. Então, Pedro, ele está incorreto em não receber esse valor na cidade de Goiânia, por quê? Porque existia uma prática comum, rotineira, que fez surgir um direito, uma posição jurídica ali em relação ao Marcos, porque houve esse pagamento rotineiro dentro do mesmo local por inúmeros meses. Tá? Então, a alternativa D é a alternativa correta. E a alternativa E fala, Pedro está correto, pois a relação está fundamentada no Código de Defesa do Consumidor, não porque nós estamos diante de paridades de negociações, ou seja, Pedro e Marcos são pessoas físicas que estão contratando, ali, realizando um contrato de compra e venda de bois, ou seja, uma relação comum entre nós, né? Aqui, um contrato de compra e venda. Se eu faço um contrato de compra e venda com a Brenda não pode falar que está diante de uma relação de consumo comigo. Mas se eu tenho uma garagem que faço essa prática rotineira de venda de carros, ou às vezes nem tenho uma garagem, mas faço com rotina essa venda, aí sim poderia ser que nós estivéssemos diante de uma relação de consumo. Como não estamos diante de uma relação de consumo, não se aplica também a alternativa letra E. Portanto, para nós, a alternativa correta é a letra D, tá? Ou seja, Pedro está correto em razão do instituto conhecido como suprécio. Olha lá, mais uma procuradora. Aqui é procurador de universidade assistente VUNESP. VUNESP, com frequência, acaba fazendo as provas do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Considere as seguintes afirmativas. 1. Não se confunde com a prescrição, resultando na perda de um direito pelo seu não exercício por tempo suficiente para gerar na outra parte da relação jurídica a confiança de que o mesmo não será mais exigido. 2. Surgimento de um direito não previsto na relação contratual, mas que se incorpora no patrimônio de uma das partes em razão do comportamento reiterado da outra. 3. Vedação ao comportamento de uma das partes da relação contratual que viola a regra estabelecida no acordo e tenta se aproveitar de situação favorável decorrente da violação em que ela mesma incorreu. Pois bem, aqui é bom porque não tem nas alternativas o venire contra factum próprio, tá? Porque vocês poderiam ficar em dúvida em relação ao venire contra factum próprio na terceira afirmativa, na terceira assertiva. Mas, lembre-se que a TUCOC é um derivativo do nosso venire contra factum próprio. Por quê? Porque nós estamos vedando o comportamento contraditório, mas, principalmente,
nós estamos vedando um comportamento contraditório em que determinada pessoa tenta se aproveitar de uma situação em que ela mesma se colocou, violando uma norma dentro do contrato ou uma norma dentro da lei. Então, fica claro para nós que a terceira assertiva é a TUCOC, tá? Então, nós estamos diante do TUCOC na terceira assertiva. Primeira e segunda assertiva, aí são problemas conceituais que podem confundir aí os senhores e as senhoras dentro da nossa ideia de suprécio e surécio. Então, a primeira fala, não se confunde com o direito ali, com a prescrição resultando na perda de um direito pelo seu não exercício por tempo suficiente para gerar, na outra parte da relação jurídica, a confiança de que o mesmo não mais será exigido. Aqui nós estamos diante da suprécio, tá? Da supressão, ou seja, da diminuição desse direito. Você está suprimindo o direito. Lembra-se, suprécio, supressão. Você está suprimindo um direito que você tinha, mas você não exerce esse direito, e dentro desse não exercício, dentro de um âmbito temporal considerável, dentro de uma relação contratual, no exemplo anterior, 24 meses, quem sabe vai variar dentro do caso concreto, esse não exercício vai resultar uma perda de um direito ou de uma posição dessa relação contratual. Então, a assertiva 1, nós estamos diante da nossa figura da suprécio. Então, suprécio, supressão. Não exerceu, você perde esse exercício, né? E a segunda assertiva, surgimento de um direito não previsto na relação contratual. Quando surge um direito, nós estamos diante da outra face da moeda. Nós estamos diante da surrécio, tá? Então, suprécio, supressão, surrécio, infelizmente a gente não pode falar aqui em surgimento, mas surrécio, se vocês conseguirem aí linkar suprécio, supressão, surrécio, surgimento, tá? Acaba às vezes confundindo, então é melhor deixar suprécio com a supressão, porque suprécio você troca algumas letras ali e consegue fechar, mas surrécio nós temos um surgimento. Então, suprécio, supressão, surrécio, surgimento de determinado direito em decorrência dessa prática ao longo do tempo, tá? Então, alternativa suprécio, surrécio e TUCOC, alternativa letra A. Pois bem, finalizamos, maravilha. Então, finalizamos essas questões que eu quis trazer para vocês para fixar conceitos. Outra questão, a pergunta 2, Paulo, ela é uma pergunta que deu um pouco de confusão em vocês aí, só que entenda que se vocês tiverem essa pergunta 2 anotados aí no caderno, em algum lugar assim, vocês terão conceitos desses institutos, menos ali na boa-fé objetiva, que é algo que é muito mais explorado. Olha isso, a gente trabalhamos inúmeros conceitos parcelares da boa-fé objetiva dentro de 10 exercícios, né? Mas entenda que nós fixamos conceitos. Se nós estávamos dentro de um plano abstrato, que era difícil, imagina, quando vocês ouviram dizer pela primeira vez, venire contra factum próprio, vocês falaram, meu Deus do céu, o que é isso? TUCOC, meu Deus. Então, nós tentamos trabalhar alguns exercícios, porque é só nessa prática que a gente consegue fixar alguns conceitos, e são conceitos fundamentais para a nossa disciplina e para vocês aí que pretendem concursos públicos, tá? A figura dos conceitos parcelares da boa-fé, eu, salvo o melhor juízo, acho que nunca caiu na primeira fase do OAB. Ou se caiu, assim, não tende a cair. Então, cai boa-fé, cai função social do contrato, mas conceitos parcelares é algo mais específico, tá? Maravilha. Então, nós finalizamos esse introito, né, esse caminho que a gente tentou construir aqui com vocês, e agora nós vamos avançar na nossa disciplina para o nosso último grande tópico, até a nossa prova escrita, né? Saudades da nossa prova, mas nossa prova virtual, que é a nossa revisão judicial dos contratos. E a nossa revisão judicial dos contratos, nós temos um âmbito, um grande aspecto, e daí depois nós vamos para algumas figuras de resolução, revisão,
evicção, enfim, questões que acabam aparecendo para nós. A figura de evicção, como eu falei para vocês, acabou caindo na minha segunda fase da OAB, numa questão subjetiva, não foi a peça, mas entenda que são conceitos importantes e eles podem sim acompanhar vocês durante aí um bom período, tá? Então, revisão judicial dos contratos por fato superveniente dentro do nosso Código Civil e dentro também do nosso Código de Defesa do Consumidor. Aqui a gente vai trabalhar aqui algumas diferenciações e algumas aproximações dentro do diálogo das fontes internalizado pela nossa doutrinadora Cláudia Lima Marques. Tá? Pois bem, antes de mais nada, eu preciso falar para vocês que a nossa revisão judicial dos contratos acaba aparecendo como um tema fundamental, importantíssimo, dentro da nossa realidade, dos nossos negócios jurídicos. Imagina no meio de uma pandemia, né? O fato superveniente, o que não tem de gente aí reclamando, pedindo a revisão contratual por fato superveniente decorrente do coronavírus, tá? Então, o nosso fato superveniente, ele acaba aparecendo dentro da nossa revisão judicial dos contratos, principalmente, porque muitas das vezes, né, essas questões, elas são levadas à discussão dentro do âmbito do nosso poder judiciário, porque elas vão envolver justamente a possibilidade de se rever determinado contrato, se rever determinada cláusula, às vezes não o contrato como um todo, mas o contrato como parte, tá? E sobre essa matéria, eu preciso alertar para vocês, porque imagina, se nós estivéssemos dentro do mesmo dirigismo contratual, dentro de inúmeras revisões contratuais, dessa interferência estatal dos nossos contratos, mas se nós tivéssemos isso sem freio, como eu já falei para vocês em outras oportunidades, nós caminharíamos para um limbo de uma insegurança jurídica enorme. Então, nós precisamos de segurança jurídica. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês? Nós temos que, dentro da nossa revisão contratual, que a extinção de determinado contrato, ela tem que ser a última ratio, tá? Ou seja, o último caminho que a gente pode perseguir, ou seja, somente quando nós esgotarmos todos os caminhos, os meios possíveis de revisão dos contratos, tá? Então, assim, nós não extinguiremos contratos se for possível revisá-los, né? Se for possível revisitá-los, se for possível reformá-los, tá? Então, nós temos essa figura, essa importância gritante para a nossa revisão contratual, tá? E diante de um princípio, aqui entendam, né? São inúmeros princípios vão aparecendo, mas nós temos o princípio da conservação contratual. O princípio da conservação contratual, ele está lá dentro de um dedinho da nossa função social dos contratos, tá? O que eu estou querendo dizer para vocês? Eu vou ilustrar isso com dois enunciados do Conselho da Justiça Federal e do Superior Tribunal de Justiça, que são os enunciados 22 e o enunciado 360 do CJF. Primeira questão, então, eu vou abrir aqui o enunciado 22 do CJF, rapidinho. A função social do contrato prevista no artigo 421 do novo Código Civil constitui cláusula geral que reforça o princípio da conservação do contrato, assegurando trocas úteis e justas. Então, o que nossos doutrinadores estão querendo tratar aqui dentro desse enunciado doutrinário do Conselho da Justiça Federal, que é guia, é norte para a nossa jurisprudência? A função social do contrato, prevista no nosso artigo 421, constitui cláusula geral, que vai reforçar o princípio da conservação do contrato. Então, para que surge essa figura da revisão contratual? Surge para nós não extinguirmos o contrato, os contratos. Por quê? Se nós extinguirmos todos os contratos por causa de alguma falha que poderia ser revisitada e poderia ser corrigida dentro dessa revisão, nós estaremos caminhando para um problema muito grande de insegurança jurídica. Então, dentro dessas questões, aparece o artigo 421 do Código Civil, que vai interpretar a nossa função social dos contratos, enfim, essas questões, e a revisão social, a revisão dos contratos está amparada por esse artigo 421 e algumas outros dispositivos, é claro, mas
nós temos aqui uma noção para que se preserve ao máximo esses contratos estabelecidos por essas partes, tá? Então, nós temos a figura do princípio da conservação contratual. Nós nunca não, né? Se for algo muito grave, algo muito sério, podemos sim ali extinguir determinados contratos, tá? Figura da nulidade, enfim. Mas aqui, se esses contratos se eles puderem ser revisitados, assim eles serão. E o outro enunciado que eu quero trazer para vocês é o enunciado 360 do CJF. Por quê? Porque esse enunciado 360 ele vai buscar a preservação da autonomia privada. E dentro dessa preservação da autonomia privada, lembra que a gente falou lá de eficácia interna e eficácia externa da nossa função social dos contratos? Aqui, dentro desse enunciado 360 do CJF, nós estamos diante de um exemplo de uma eficácia interna da função social dos contratos. Deixa eu abrir aqui então rapidinho, enunciado 360 do CJF. O princípio da função social dos contratos também pode ter eficácia interna entre as partes contratantes. Então, nós estamos diante aqui de dois importantes enunciados que vão amparar aqui a nossa figura da revisão contratual, sempre visando a autonomia privada e a conservação desse contrato, tá? Então, diante desse importante, desse fundamental aspecto social que essa revisão contratual tem no nosso direito brasileiro como um todo, né? A nossa revisão judicial dos contratos deve ser estudada dentro de um parâmetro tanto no nosso Código Civil como no nosso Código de Defesa do Consumidor. Então, nós temos uma relevância função social e desse relevante papel em que se ocupa a revisão dos contratos, essa revisão judicial dos contratos, essa revisão judicial dos contratos, ela deverá ser estudada dentro de dois grandes parâmetros, que é o nosso parâmetro do nosso Código Civil e do nosso parâmetro do Código de Defesa do Consumidor. Então, o que nós estamos querendo tratar aqui dentro da revisão judicial dos contratos é esse relevante papel social que ele tem, tá? E é muito importante que nós que amamos o direito, nós que estudamos o direito, nós que batemos a cabeça com essa coisa, nós temos que ter o conhecimento de que a revisão contratual por fato superveniente prevista dentro do Código de Defesa do Consumidor não será igual à nossa revisão aqui judicial por fato superveniente do nosso Código Civil, mas nós vamos estudar isso de forma pontual e de forma específica. Mas eu falo isso para vocês já saírem, já inaugurarem, né, ponto de partida, posição original, sabendo que o fato superveniente do Código de Defesa do Consumidor é diferente do fato superveniente do nosso Código Civil, e nós vamos começar a estudar o fato superveniente dentro da nossa ótica civilista e não consumerista. Então, nós estamos diante da revisão contratual por fato superveniente do Código Civil de 2002, tá? Essa matéria dessa revisão contratual por fato superveniente dos contratos civis pode ser lá retirada, né? Pode ser extraída de dois dispositivos do nosso Código Material, que é o nosso artigo 317 e o nosso artigo 478 do Código Civil. E aqui eu já quero fazer a leitura com vocês desses dois dispositivos de forma bem sucinta, tá? Então, 317, artigo 317. Quando, por motivos imprevisíveis, sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o do momento de sua execução, poderá o juiz corrigi-lo a pedido da parte, de modo que assegure, quanto possível, o valor real da prestação. E aqui vocês começam a imaginar o tanto de problema que isso pode dar. Quando por motivos imprevisíveis, o que é motivo imprevisível? O que é desproporção manifesta entre o valor da... Existe um número em relação a isso? Existe uma porcentagem em relação a isso? Enfim, então começa ali a dar uma grande discricionariedade para esse ente, para esse soberano, para esse, enfim, para esse Leviatã, que é o nosso Estado, e o juiz ele pode corrigir
quando existir ali um fato superveniente que vai existir uma desproporção manifesta entre o valor dessa prestação e o do momento da execução desse contrato, tá? E além disso, o 478 do nosso Código Civil. Nos contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato. Os efeitos da sentença que a decretar retroagirão à data da citação. Duas coisas extremamente importantes, e aqui eu quero só deixar anotado, tá, para vocês, porque é importante dentro de conceitos, tá? Por quê? Porque vocês entendam que dentro do artigo 478, dentro do próprio dispositivo, nós temos ali uma menção à extinção dos contratos, tá? E não uma revisão dos contratos. Muita gente da doutrina, a maioria da doutrina, traz esses dois dispositivos, ou seja, o 317 e o 478 do Código Civil, como possíveis artigos que vão embasar a revisão dos contratos, mas se atentem que o artigo 478 do Código Civil, ele traz expressamente o nome ali de resolução, ou seja, uma extinção do contrato, né? Quando nós estivermos diante da resolução dos contratos, nós estamos diante da extinção do contrato e não da revisão do contrato. Então, feita essa ponderação, né, que eu quis trazer para vocês, porque, de fato, por mais que a doutrina traga esses dois dispositivos, eu acho que existe um problema conceitual severo quando se traz isso, mas como a gente tem que seguir a maioria da doutrina, eu não serei doido o suficiente para não segui-los, tá? Então, nós temos essas questões e aqui eu quero trazer para vocês um enunciado também do CJF, que é o enunciado 176, que foi aprovado um pouquinho mais tarde do que o enunciado 22, que nós lemos hoje, que veio lá na terceira jornada de Direito Civil, que fala para nós que, em atenção ao princípio da conservação dos negócios jurídicos, o artigo 478 do Código Civil de 2002 deverá conduzir, sempre que possível, à revisão judicial dos contratos e não à resolução contratual. Então, entendo que nós temos doutrina, nós temos enunciados doutrinários, nós temos jurisprudência, principalmente, que trazem essa ideia, ou seja, que o artigo 478 do Código Civil deverá ser conduzido para esse princípio da conservação dos negócios jurídicos, da conservação dos contratos, e não resolvê-lo, né? Não realizar a sua resolução, não extingui-lo, porque nós estamos diante dessa tentativa da preservação até o infinito desse contrato, ou seja, somente em último caso, última ratio, nós podemos ali extinguir esse contrato, tá? Então nós temos um importante enunciado, que é o enunciado 176 do CJF. Então, como vocês bem sabem, quando começam a surgir algumas controvérsias, né, nós temos duas correntes bem definidas sobre a teoria adotada pelo Código Civil de 2002 a respeito da revisão contratual por fato superveniente. Tá? Então, são duas correntes doutrinárias. A primeira corrente doutrinária vai falar para nós que o nosso Código Civil consagra a teoria da imprevisão, que é uma teoria de origem francesa que vai remontar uma antiga cláusula que é a rebus sic statibus, tá? Deixa eu escrever isso daqui para vocês, que vocês não são obrigados a saber isso. Rebus sic statibus. E ainda o negócio corrige, né? Meu Deus do céu, o que está acontecendo? Ai, meu Deus do céu. Desafios do mundo pandêmico. Você mexe uma coisa, estraga tudo.
Está no chat. Rebus sic statimus. Então, o que eu estou querendo dizer aqui, e na verdade, o que é a nossa primeira teoria, nossa primeira grande teoria, né, nossa teoria da imprevisão, vai consagrar a origem francesa, que vai remontar essa cláusula na Rebus sic statimus, tá? Eu acabo me filiando a essa corrente doutrinária, por quê? Primeiro, que vai parecer majoritária, mas isso não significa absolutamente nada, e vai predominar, na verdade, na prática, que a análise desse fato imprevisível possa possibilitar uma revisão por fato superveniente, tá? Então, dentro da nossa jurisprudência, predominam, né, algumas menções às teorias da imprevisão. Por exemplo, o nosso Superior Tribunal de Justiça sempre acaba trazendo aqui, sempre não, mas com frequência ele vai trazer aqui essa primeira corrente, ou seja, a menção a uma teoria da imprevisão, tá? E uma segunda corrente vai analisar esses dispositivos do Código Civil e vai falar para nós que, na verdade, não é uma teoria da imprevisão, não, que nós estamos diante. Na verdade, nós estaríamos diante de uma teoria da onerosidade excessiva. Então, não seria uma teoria da imprevisão, mas sim uma teoria da onerosidade excessiva. A teoria da imprevisão está diante de uma origem francesa e a teoria da onerosidade excessiva diante de uma figura do Código Civil italiano de 1942, porque o nosso artigo 478 do nosso Código Civil ele tem uma equivalência literária em relação ao artigo 1476 do Código Civil italiano. Então, nós temos uma reprodução do artigo 1467 do Código Civil italiano de 1942, aqui no nosso Código Civil de 2002, na regra do artigo 478, que copia o artigo 1467 do Código italiano. Mas, como eu falei para vocês, a nossa teoria da imprevisão acaba prevalecendo para a maioria da doutrina e para também a jurisprudência majoritária, tá? Só que isso não é uma verdade absoluta. Existem, na verdade, inúmeras controvérsias sobre isso, tá? Não pensem que vocês vão sair aqui com respostas, às vezes saem com mais dúvidas do que chegaram, mas, por exemplo, na terceira jornada de direito civil, que aconteceu lá em 2004, e também numa jornada de direito civil, que foi a quarta jornada de direito civil, ambos do CJF, né, que foi em 2006, ou seja, nós temos 2 anos de diferença. Em nenhuma dessas jornadas se chegou a um consenso a respeito de qual teoria a gente se nós acabamos se filiando aqui no Brasil sobre esse tema. Então, nós não temos um consenso dentro da doutrina, nós não temos um conceito dentro da jurisprudência, consenso. Então, na verdade, eu acabo me filiando à primeira visão, porque, na verdade, nós temos o costume tanto doutrinário quanto jurisprudencial em relação à teoria da imprevisão e não em relação à teoria da onerosidade excessiva, que, na verdade, ela acaba estando imbricada aqui dentro dessa concepção que é um pouquinho mais larga, tá? Então, a nossa lei brasileira, como eu falei para vocês, nós temos o nosso artigo 478, que possui uma equivalência com o nosso 1467 do Código Civil italiano de 42, o nosso artigo 317, ele vai tratar muito mais, de forma muito mais adequada sobre esse tema, e ele não vai possuir qualquer correspondência com nenhuma codificação de fora. Então, isso é um ponto interessante, que parece ser o norte que o nosso legislador quis trazer aqui para nós, tá? E isso é muito fundamental, é uma diferença que é importante aqui para a interpretação desses 2 sistemas, tá? E a partir dessas constatações que eu fiz aqui com vocês, nós podemos dizer aqui, sem muita dificuldade, e afastando qualquer discussão acadêmica que é mais aprofundada quanto à teoria adotada pelo Código Civil de 2002, o nosso Código Civil de 2002 ele vai consagrar a revisão contratual por fato superveniente diante de uma
vamos lá. Diante de uma imprevisibilidade somada a uma onerosidade excessiva. Ou seja, nós temos que ter a figura da onerosidade excessiva e temos que ter a figura de uma imprevisibilidade. Então, parece-me que a teoria da imprevisão é mais adequada, porque acaba englobando ambos elementos, tá? Então, novamente, só para frisar, artigo 317 do nosso Código Civil, quando por motivos imprevisíveis sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o momento da sua execução, poderá o juiz corrigi-lo a pedido da parte, de modo que assegure quanto possível o valor real da prestação. Ou seja, quando, por motivos imprevisíveis, imprevisão, sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o do momento da sua execução, onerosidade excessiva. E assim nós fechamos a nossa aula de hoje. Espero que essa aula tenha sido proveitosa para todos e todas. Deixa eu parar a gravação.